Houve um tempo em que um anjo enviado por Deus daria a notícia a uma jovem chamada Maria de que ela seria escolhida para conceber seu filho. E Maria, cheia de graça e tomada pela felicidade, disse seu sim. Então, ao receber a notícia de que o Messias teria vindo ao mundo na cidade de Belém, Herodes ordenou uma verdadeira caçada a todas as crianças do sexo masculino de até 2 anos, nascidas na cidade e em seus arredores. José toma Maria numa noite e fogem para salvar o Messias. Como foi proferido, Jesus cresceu e realizou tudo o que estava nas Escrituras. Aos 12 anos, ele pregou na sinagoga e, a pedido de sua mãe, que sempre esteve ao seu lado, fez seu primeiro milagre, mesmo ele achando que ainda não estava preparado. E na festa de Canaã, transformou água em vinho. Rapidamente seus feitos se espalharam a ponto de atrair aqueles que eram contra seus ensinamentos e que a partir dali tramariam incansavelmente sua morte. Na Judéia havia um profeta chamado João Batista, filho de Zacarias e Isabel, primo legítimo de Jesus. Sua missão era dar testemunho da luz. O Verbo tornou-se carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Todos em Jerusalém, na Judéia e nas províncias eram batizados por ele no Rio Jordão. João falava: eu em verdade batizo com água, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Enquanto João Batista batizava os seus, ele de longe avistou aquele que havia falado ao povo que batizaria com fogo e que vinha até ele. Então João Batista pronunciou as palavras: eis o Cordeiro de Deus que tirará o pecado do mundo. No momento em que Jesus foi batizado, ele falou para João: faça que se cumpram as Escrituras. Em seguida, Jesus foi até uma montanha, onde pregou para milhares de seguidores e realizou o milagre da multiplicação dos pães. Dali, os discípulos foram até uma pequena aldeia, onde pegaram um jumentinho para que Jesus viajasse até Jerusalém. Jesus entra na cidade de Jerusalém montado e aclamado pelo povo que o saúda com Hosana nas alturas. Lá Jesus fez vários milagres e expulsou os vendilhões que faziam da casa de oração um mercado. Com isso, atraiu a revolta dos sumos sacerdotes que começaram a tramar contra ele. É Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia.
Senhor, quer me lavar os pés? O que eu faço agora não compreendes, mas compreenderás em breve. Jamais me lavará os pés. Se eu não vos lavar, não terás parte comigo. Senhor, lave não somente os pés, mas também a cabeça. Aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se. Vós estáis inteiramente puro, mas nem todos. Meus filhos, lavei os pés de todos vocês. Vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, também fazeis vós. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Em verdade eu vos digo, que um de vós me trairá. Como? Como assim? Não é possível, o mestre? Um de nós? Impossível. Não, isso não pode acontecer. Quem será capaz? Impossível. Quem trairá? Um de nós? Isso não pode acontecer. Eu jamais não, Nem eu? Quem vai usar trair Jesus? Senhor, quem poderá trair-te? É aquele a quem eu der o pão embebido. Tenho desejado ardentemente comer desta Páscoa convosco antes de sofrer, pois vos digo, não tornarei a comê-la até que se cumpra o reino dos céus. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. O que queres fazer, faz depressa. Filhinhos meus, por um pouco apenas ainda estou convosco. Vós me haveis de procurar, mas como disse aos judeus,
também vos digo agora a vós. Senhor, para onde vais? Para onde eu vou, vós não podeis seguir agora. Mestre, por que eu não posso te seguir agora? Darei a minha vida por ti. Darás tua vida por mim? Em verdade eu vos digo, não cantarás o galo até que me negues 3 vezes. Meu Senhor, eu nunca o negarei. Não te perturbes, Pedro. Tu és pedra, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e te darei a chave do reino do céu. Tudo o que juntares na terra ficará juntado no céu, e tudo o que deixares solto na terra ficará solto no céu. Dou-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu tenho vos amado. Assim também vós deveis amar uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois os meus discípulos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Jesus e seus discípulos, após a ceia, partem para um local chamado Getsêmani, conhecido também como Jardim das Oliveiras. Lá, Jesus passaria por momentos de agonia e aflições. Local em que mais tarde, Jesus seria entregue aos sumos sacerdotes por um de seus seguidores. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que ele glorifique a ti, e para que, pelo poder que conferiste sobre todas as criaturas, ele dê a vida eterna a todos aqueles que creem e entregarem suas vidas a ti. Mas se for possível, afasta de mim esse cálice, meu Deus, meu Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice. Glória e céu se dão, e de terra paz onibus. Bonai voluntatis. Pedro, João, Tomé, vamos. Não podereis vigiar por um minuto? Orai e vigiai, para não cairdes em tentações. Meus filhos, é chegado o momento em que o Filho do Homem será entregue.
Judas, com um beijo traíste o Filho do Homem. Pedro, embainha a tua espada, porque com quem a espada fere, com ela será ferido. Não hei eu de beber o cálice que meu pai me preparou? Guardas! Prendam este homem! Tu também és um deles? Mulher, eu não conheço, não sei do que falas. Tu és um deles sim. Eu vi junto com os outros. Não, o senhor deve estar enganado. Eu nunca o vi. Certamente, este estava com ele, pois é galileu. Meu amigo, eu não sei o que queres dizer. Jesus é levado pelos soldados e fariseus até o Sinédrio para ser julgado às escondidas por Anás e Caifás, pois eles já haviam tramado para que Jesus fosse condenado à morte sem ter um julgamento justo. Dize-nos agora se tu és o Cristo. Se eu disser, não acreditarão. E se eu fizer qualquer pergunta, não me responderão. Mas doravante o Filho do Homem estará sentado à direita de Deus Pai. Logo, tu és Filho de Deus? Sim, eu sou. Quantas mentiras tu e teus discípulos andaram a pregar? Falei publicamente ao mundo. Ensinei nas sinagogas e no templo, onde se reúnem os judeus, e nada falei às ocultas. Por que me perguntas? Pergunta àqueles que ouviram. Eles saberão dizer o que eu ensinei. É assim que respondes ao sumo sacerdote? Se falei mal, o prova. Mas se eu falei bem, por que me bates? Então, és rei? Sim, sou eu, o rei do meu povo. Eu vim a este mundo para tirar todo o seu pecado. E em breve estarei sentado à direita de Deus Pai. Blasfemou! Blasfemou! Ouviram suas blasfêmias? Que necessidade ainda temos de interrogá-lo? Leve-o ao governador Pôncio Pilatos. Ele é quem deve julgar e condenar este que se diz Filho de Deus. Jesus, após ter sido interrogado às escondidas no Sinédrio por Caifás, Anás e os príncipes escribas, que forjaram falsas testemunhas para conseguirem sua condenação, foi conduzido por eles até o governador de Roma, Pilatos, para que ele o condenasse à morte, pois somente o governador teria esse poder. Pilatos, não vendo crime algum cometido por Jesus, enviou-o até Herodes para que ele fosse julgado conforme as leis da Galileia, pois Jesus era um galileu.
gravemente acusado. Eu tenho ouvido falar muito de ti. Agora me foste entregue pelo governador romano para te julgar. O que respondes a todas aquelas acusações? Ficas calado? Tenho ouvido falar muito da tua sabedoria, dos teus discursos e da tua doutrina. Eu desejaria ouvir-te refutar os teus acusadores. O que dizes? É verdade que és o rei dos judeus? És o filho de Deus? Quem és? Ouvi dizer que tens feito grandes milagres. Prova-o diante de mim fazendo milagre. Depende de mim libertar-te. É verdade que deste visão aos cegos de nascença? Ressuscitaste dos mortos Lázaro? Saciaste milhares de homens com poucos pães? Por que não respondes? Conjuro-te a operar um dos teus milagres. Seria muito em teu favor. Quem és? Como chegaste a isso? Quem te deu o poder? Por que não tens mais poder agora? Para mim, este mais se parece um louco. Quero ver um dos teus milagres. Transforme esta água em vinho para que eu possa saboreá-la. Tu não és rei de nada! És um monarca de ninguém! Leve-no a Pilatos e diga que não gostei de sua apresentação. Jesus é devolvido ao governador da Judéia, Pôncio Pilatos, pois Herodes não tinha o poder de condenar ninguém à morte. Então, ele manda um recado para Pilatos, pois se ele não o condenar, Herodes e os fariseus começariam uma rebelião contra Roma e certamente Augusto César não iria gostar. Silêncio, silêncio! Vossa Excelência, trazemos-lhes este prisioneiro enviado por Herodes para que vós o condeneis à morte. Que acusações trazeis contra este homem? Ele é um malfeitor. Se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Tomai-o e julgai-o, vós mesmos segundo a vossa lei. Já o julgamos, e segundo o Sinédrio, ele é réu de morte. E o que mais quereis de mim? Nós não temos autoridade para executar a sentença. Não nos é permitido matar ninguém. É por isso que os traz a mim? Este homem é um agitador do povo. Ele se diz rei dos judeus. Basta, basta. Esse falatório não esclarece coisa alguma. Eu mesmo já o interroguei. E outra vez me trazem o mesmo prisioneiro? Pois bem, o interrogarei novamente.
És tu, o rei dos judeus? Falas isso por ti mesmo ou foram outros que falaram de mim? Acaso sou eu judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é deste mundo. És, portanto, rei? Sim, eu sou o rei. E é para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. O que é a verdade? Esse homem não tem nenhuma culpa. Encontramos este homem incitando o povo à revolta, proibindo o povo de pagar impostos ao imperador, dizendo-se o Messias, o rei dos judeus. Vós me trouxestes este homem como agitador do povo, pois eu o já interroguei diante de vós, e não encontrei nele crime algum. Ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e soltá-lo. Meu esposo, o que fizeste? Por favor, não te metas com esse justo. A noite passada tive sonhos terríveis por causa dele. Cláudia, mas o que eu posso fazer? Se ele mesmo nega a defender-se, eu não posso fazer nada. Meu esposo, tu és o governador da Judeia. É de ti que sai a palavra final. Veja esse pobre homem. Ele não apresenta ameaça alguma a César. E como tu mesmo disseste, nem Herodes encontrou crime algum para o condenar. E foi por isso que ele mandou de volta. Ele mesmo não poderá te cobrar nada se o soltares. Cláudia, eu queria que tudo fosse tão simples como tu dizes. Mas não é. Veja os sacerdotes, por exemplo, estão colocando o povo contra mim. Se eu soltar este homem, com certeza irão me acusar de deslealdade a César. Não pense que é do meu agrado condenar este homem, mas eu não tenho outra saída. Então irás atender a um capricho dos sacerdotes, que por se sentirem ameaçados querem que tu sejas um assassino, derramando sangue de um inocente? E o que posso fazer, Cláudia? Convençam então a se defender. Tente mudar a opinião dos sacerdotes, e aí eu libertarei. Cláudia, tu me conhece, e sabe que se me fosse dado o direito de escolha, eu soltaria este homem. Mas a minha obrigação e o meu dever como governador é evitar a qualquer custo uma rebelião ou uma guerra. Então irás realmente condenar este homem. O que farei? Se o condeno, corro o risco de estar condenando um justo. Se o liberto, trago a minha fúria da multidão e dos sacerdotes. Já sei o que fazer. Vou lhes dar a oportunidade da escolha, que escolham entre o justo e o assassino. Desta forma, pesará sobre eles, e não sobre mim, a responsabilidade do acontecido. Tenho-lhes uma proposta. Como sabem, aproxima-se o tempo da Páscoa. E como é de costume, neste período liberto um prisioneiro escolhido por vocês. Tenho aqui do meu lado Barrabás, um assassino cruel e impiedoso, que inclusive está preso por crime de morte. E temos aqui também Jesus, o Nazareno, contra quem as acusações são mínimas. A quem quereis que eu solte? Liberta Barrabás! Barrabás! Jesus! Liberta Barrabás! Silêncio! Eu lhes
pergunto, qual dos dois quereis que eu solte? Barrabás, o ladrão e assassino, ou Jesus, que se diz ser rei dos judeus? Ele não é rei dos judeus! Liberta Barrabás! 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 Liberta Barrabás! Barrabás! E quanto a Jesus? Crucificam! 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 Darei-lhes o que me pedem, mas antes lavo minhas mãos do sangue desse justo. Não é minha a culpa dessa morte, mas vossa. Guardas, libertem Barrabás. Crucifiquem vós mesmo o vosso Cristo. Livre! 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 Jesus é entregue aos carrascos para ser cuspido, chicoteado e humilhado. Os centuriões divertiam-se enquanto espancavam e zombavam do sofrimento de Jesus. Uma coroa de espinhos é feita para o rei dos judeus. Após toda humilhação, preparam uma cruz para Jesus carregar, onde será crucificado. Vamos, Jesus, por que não chama teu Deus para te libertar? Cadê teus seguidores, ó rei? Vejam o vosso rei, mas parece um farrapo humano. Mas todo rei é digno de um manto e uma coroa. Servo real, traga um manto para o vosso rei. Tome o seu manto, meu rei. E pra completar, ainda te dou uma bofetada. Esperem. Todo rei necessita de uma coroa. Fiz uma pra ele. Vejam a coroa do vosso rei. Ela está um pouquinho apertada, mas com força. Com jeitinho, ela encaixa perfeito. Este é o vosso rei! Vamos! Agora, como castigo, levarás a tua cruz até o teu destino! Vamos, Jesus!
Meu filho! Filho! Me soltem! Deixe-me ver meu filho! Filho! Meu filho! Deixe-me passar! Me solta! Me solta! Deixe-me ver meu filho! Me solta! Meu filho! Eu estou aqui! Filho amado! Meu filhinho! Meu filho! Meu filho! Mãe! Mãe! Vê, mãe! Eu renovo todas as coisas! Ai! Saia daqui, mulher! Solte-me, solte-me! Permita ao menos que eu limpe o rosto do meu mestre. E que seja rápido! Vejam só o que você fez com o meu mestre. Saia, mulher! Saia Vejam daqui! só o que Saia, você mulher! fez. Saia! Vejam só o que você fez com o meu mestre. Vejam! Olha o nosso mestre! Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas choreis por vós mesmas e por vossos filhos. Ai! Guardas, tirem essas mulheres! Levanta! Ande! Vamos, Jesus! Seus imbecis! Não vê que ele está esgotado e dessa forma não chegará ao Calvário? Peguem alguém da multidão para ajudá-lo. Andem, seus idiotas! Tu, venhas aqui. Como te chamas? Simão Cirineu. Ajuda a carregar a cruz. Mas por quê? Eu não fiz nada. Não importa, carregue.
tanto salvou, e olha onde se encontra agora. Salva a ti mesmo. Chama teus anjos celestes. Tu não és o Filho de Deus? Onde estão os seguidores agora? Salva-te! Tu não dizes ser o Cristo, tal Messias? Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Se és o Cristo, salva-te a nós também. Não és o Todo-Poderoso? Ora, faça um milagre. Liberta-te se puderes. Salva-te. Nem a Deus tu temes. O nosso sofrimento não foi sequer a metade do dele. Fizemos por merecer. Comprometemos nossas vidas cometendo crimes. Mas este aí não cometeu crime algum. Só falou em favor do povo. Jesus, lembra-te de mim quando estiveres entrando no teu reino. Em verdade eu vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Tenho sede. Tome, beba. Você não tinha sede? Eli, lama sabachthani. O que ele disse? Meu Deus, por que me abandonaste? Parece ter chamado Elias. Tudo está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Senhor, este já está morto. Confira mesmo assim. Use sua lança. Crave-a no peito dele. Verdadeiramente este homem era filho de Deus.
Meu filhinho, te criei com tanto amor. O que fizeram contigo? Meu filho querido. Meu filho. Filhinho. Tu não merecia isso. Quanta dor em tua mãe. Ai, filhinho. Por quê? Por que fizeram isso contigo? Ai, filho. Meu filho. Mas foi a vontade do Pai. Que assim seja. O que vocês querem comigo? Eu não fiz nada. Não. Eu não fiz nada. Quem está aí? Quem está aí? O que vocês querem comigo?
não fiz nada, eu não fiz nada! Me deixem! Deixem em paz! Me deixem em paz! Quem está aí? Eu não fiz nada! Não! Sai daqui! Sai daqui! Eu não fiz nada! Não! Quem é você? Quem você é comigo? O que você quer comigo? Eu não fiz nada! O corpo do mestre sumiu! Alguém o levou! Mas pra onde? Por que choras, mulher? Nosso mestre morreu. E como se não bastasse, roubaram seu corpo. Não temais. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como disse. Mulher? Rabi, és tu? Sim, sou eu. Mas ainda não me toques, pois eu ainda não subi ao Pai. Agora vá e conte a boa nova a todos os outros. Ide e ensinai todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo.